Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um vídeo. Demorei um pouquinho a fazer um novo vídeo, porque foi uma semana um pouco turbulenta, né, com alguns estresses e tudo mais, mas enfim, graças a Deus já está tudo resolvido. Quero pedir desculpa a todos aí pela minha ausência e deixar um recado aí pro invejoso. Pode continuar batendo no canal aí, tá? Quanto mais bate aí, ó, mais o canal tá crescendo o número de inscritos. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho pessoas que admiram o meu trabalho, eu não tenho bajuladores, tá? Aqui eu tenho pessoas que acreditam e levam a sério o meu trabalho. É por isso que, em respeito a todos os meus inscritos, eu resolvi voltar e fazer mais vídeos, porque vocês merecem. Eu não posso deixar que uma fruta podre do caixote venha contaminar todas aquelas frutas boas que estão ao redor. Beleza? E hoje nós vamos falar sobre o ATR, tá? ATR 72600. Vou falar do 600, mas basicamente o 500, a mesma coisa. E vamos falar sobre peso e balanceamento. Algumas particularidades com relação ao ATR 72600. Tem gente que pergunta assim: Wesley, qual a diferença do 72500 para o 72600? Nenhuma. O único são detalhezinhos tão mínimos que podemos considerar como detalhes risórios, tá? O 72500 carrega 68 pax, né? 68 passageiros, e o 600 carrega 70 passageiros, tá? Então eu tenho aqui dois ATR 500 e um 600. Por que dois 500? Porque tem 72500 que é certificado para 22.500 quilos, tem um 72500 que é certificado para 22.800 e tem um 72600 que é certificado para peso máximo estrutural de decolagem de 23.000 quilos. Basicamente, os motores os mesmos, os traços os mesmos, tá? Pode mudar traço Mike para o traço November, mas no final das contas vai oferecer o mesmo resultado. Qual é a diferença do 72500 certificado para 22.500? Tem uma pressão de pneus de 121 libras. O 72500 certificado para 22.800 tem 123 libras de pressão no pneu. E o 72600 tem 125 libras de pressão no pneu, tá? Qual é a potência desenvolvida por esse motor? Em condições anormais, ou seja, perda do motor crítico durante uma fase de decolagem, por exemplo, que é onde exige o máximo do motor, eu tenho 2.750 SHP. Isso significa shaft horsepower, a potência descarregada no eixo da hélice, tá? Reparem que é 2.750 para as três aeronaves. Em condições normais, eu tenho 2.475 SHP em cada motor, tá? Então, se durante uma decolagem há a perda do motor crítico pós AV1, o que vai acontecer? O motor remanescente vai receber esse adicional de 275 SHP, que nós chamamos de RTO, que não é Reject Takeoff, nesse caso é Reserve Takeoff, tá? Ou seja, uma potência de reserva é onde entra o upstream da aeronave e o auto feather, que é o auto embandeiramento do motor que entrou em pane, tá certo? Então, eu tenho aí na motorização, na série 127, 2.750 SHP, né? No máximo que o motor pode oferecer. Mas 2.750 SHP, que seria a classe de potência mecânica, que termodinamicamente falando equivale a 3.200 SHP. Tá certo? Mas aí são outros detalhes, assuntos para outros vídeos. Hoje nós vamos falar especificamente de peso e balanceamento. Tá ok? Mas antes da nossa aula, roda a vinheta.
bem, pessoal. Então, eu peguei um formulário, tá? Para que nós fizéssemos essa apresentação. E, basicamente, esse formulário ele é desenvolvido por uma engenharia de operações, que é o que consta, tá? Dentro de toda a companhia aérea, tem um setor, que é a engenharia de operações, tá certo? E eles desenvolvem essa planilha para caso haja a necessidade da realização de um manifesto de peso e balanceamento que deva ser feito de forma manual, esse formulário aí vai resolver o problema. Perdi todos os sistemas, né? Caíram todos os sistemas. E aí agora, o que eu faço? Não despacho o voo? Despacho, a operação não pode parar, tá certo? Então, basicamente, aqui nós temos o manifesto, né, de peso e balanceamento, o formulário, que eu preferi dividir em 3 partes, tá certo? Porque numa parte só ia ficar muito pequenininha na apresentação, dividi em 3 partes, para que pudesse ficar um entendimento melhor, visualmente melhor, tá certo? Então, essa aqui, ó, primeira parte aqui onde está o laserzinho. Eu tenho a data, então a data que estará sendo realizada realizado o voo, tá certo? Então, eu botei a data ali, um exemplo de 21 de abril de 2023, tá? Eu vou trabalhar com uma aeronave, né, com um prefixo Papá Romeu, Papá Delta Índia, tá? Que foi um ATR 72-600 que eu tive a oportunidade de trabalhar. Então, tá aí, ó, prefixo Papá Romeu, Papá Delta Índia. Qual é o número do voo? Eu coloquei o número do voo aqui qualquer. Vou chamar esse voo de ANAC 123, tá? Nesse campo é a origem de onde eu estarei realizando a minha decolagem. Então, vou realizar um voo que vai sair de Brasília, Sierra Bravo Bravo Romeu, com o destino a Ribeirão Preto, tá? Sierra Bravo Romeu Papá. Por sinal, uma terra muito, muito, muito boa. E, gente, eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas eu quero deixar um agradecimento muito especial ao meu amigo Jonas Neto, tá? Que foi um cara na aviação que me ensinou demais sobre esse avião aí. O cara conhece cada rebite desse avião, né? Diogo Bocardi, que me ajudou também bastante. Aí, o Juanes Gonzalez, que me ajudou também, me deu informações, dividiu o conhecimento dele comigo. E eu tive pessoas fantásticas ao meu redor que me impulsionaram, que acreditaram em mim e dividiram o conhecimento que eles possuem comigo. Tá certo, gente? Bom, aqui eu tenho meus pesos máximos para. Eu tenho meu peso máximo para o zero combustível, peso máximo para pouso e tenho o meu peso máximo de performance, tá? Como que eu irei escrever o meu peso máximo zero combustível, o meu peso máximo de pouso e o meu peso máximo de performance, tá? Primeiramente, para saber do peso de performance, eu preciso saber a temperatura, tá certo? A temperatura. Então, basicamente, vamos trabalhar primeiro o zero fio, tá? O peso máximo zero combustível e o peso máximo de pouso. Depois eu abrirei um outro documento mostrando para vocês como que eu determinei esse peso máximo de decolagem baseado na temperatura, tá certo? Então, peso máximo zero combustível, 21 mil quilos. E o peso máximo de pouso, 22.350. Como que eu cheguei a esses valores? Eu vou apresentar agora uma tabela para vocês, tá ok? Vamos à nossa tabela. Muito bem, pessoal. Então, aqui está a nossa tabela, tá? Uma tabela que eu estou utilizando aqui, que consta a informação da nossa aeronave, o Papá Delta Índia, tá? As demais aeronaves não interessam para a gente nesse momento, tá certo?
Então, aqui na primeira coluna, né, eu tenho na primeira coluna vertical aí, na segunda, né, na verdade, que a primeira, referente aos voos regulares, e a segunda, a coluna de voos de translados e comissaria. E comissários, né. Então, nessa segunda coluna, fala dos voos regulares, que são os voos que vão nos interessar, tá? Muito bem, então aqui eu tenho o Papa Romeu, Papa Delta Índia, tá? Dessa vez nós não utilizaremos observador, né, sem jump, tá? Então não teremos um observador dentro da cabine. Então, o PBO dessa aeronave, peso básico operacional dela será de 13.864 quilos, com um índice base, tá? De 28. Eu fiz um vídeo mostrando aí como que funciona essa coisa do índice base, porque o que que acontece? Nós fizemos aí um vídeo falando do triângulo mágico, né, MPB, momento, peso e braço, e o momento é o resultado da multiplicação do peso vezes o braço. Isso resulta num número muito grande. Então, a engenharia de operações, com o propósito de reduzir esses números, né, conseguiu chegar a um valor que representasse aí o 28, né? O 28 representa esses 13.864, tá? Como falei, para nós, nesse momento, não vai interessar o voo translado sem comissárias. E tenho lá peso máximo estrutural de táxi, tá? De 23.170 quilos, ou seja, eu posso ter 170 quilos a mais, né, do que o meu peso máximo estrutural de decolagem, porque dentro do peso máximo estrutural de táxi está computado o combustível de táxi. E o peso máximo estrutural de decolagem é aquele peso onde a aeronave já está na cabeceira pronta para decolar. Então, quando estiver lá na cabeceira pronta para decolar, o limitante vai ser 23.000, porque durante o táxi presume-se que ele queimou já esses 170 quilos excedente, tá certo? Tem o PMEP, que é o peso máximo estrutural de pouso, que corresponde a 22.350 quilos. Peso máximo zero combustível, que é de 21.000 quilos. Essa aeronave ela comporta 70 packs, e no porão dianteiro eu posso levar no porão dianteiro direito, 480 quilos, no dianteiro esquerdo, 448, e no porão traseiro, 714 quilos, tá certo? E embaixo aí vem a denominação, né, das siglas pertinentes e referentes a essa tabela. Tá ok, pessoal? Vamos voltar lá para a nossa aula. Então, voltando aqui, né, só para frisar aquilo que nós observamos na nossa tabela apresentada, eu tenho um peso zero combustível, peso máximo zero combustível de 21.000 quilos e o peso de 22.350 quilos, que é o peso máximo estrutural de pouso, tá? Bom, já vou chegar já no peso máximo de performance aí. Qual é o meu peso básico operacional? Vimos lá na tabelinha, 13.864. Eu utilizei uma navegação imaginária e determinei que o meu peso de combustível sem o combustível de táxi seria de 1.950. Reparem que aqui eu tenho um sinal de mais. Isso significa que quando eu tenho a soma do meu peso básico operacional com o meu peso de combustível sem táxi, né? O meu take-off fuel, lembra do triângulo mágico? Peso básico operacional mais o meu take-off fuel, eu terei o meu peso operacional. Então, aí entrará o meu peso operacional, tá? Então, ó, esses 1.950 eu vou passar para cá também, que é o meu peso de combustível total sem táxi. E o combustível da etapa, imaginei 932 quilos. Então, lanço aqui, é o meu trip fuel, ou seja, o quanto que eu vou gastar de A para B, certo? E aí fiz o somatório lá do meu peso básico operacional mais o meu combustível total sem táxi,
tive o meu peso operacional de 15.814, tá? Esse 15.814 vai entrar nessa linha aqui, ó. Vou colocar aqui 15.814, aqui do lado 15.814 e aqui 15.814, tá certo? Então, vamos lá na nossa tabelinha, tá? Para determinar o nosso peso máximo de decolagem por performance, tá certo? Então, vamos lá na tabela. Bom, aqui nós podemos observar que nós estamos decolando de Brasília, né? Então, aqui em cima, no cabeçalho, eu terei a designação do aeródromo de Brasília e aqui o código ICAO com a designação da pista que eu estarei realizando a minha decolagem. Então, será da minha 11 direita, tá certo? Aqui na análise diz que vale tanto para o ATR 72600 como para o 500, tá? E aqui quais são os meus códigos de limitações? Nós vamos falar disso já já. Então, estabeleci que a temperatura de decolagem será de 28 graus. Então, considerando aqui, ó, sem vento, vento zero, eu terei o meu máximo take-off weight de 22.164. Que demais números são esses aí, Wesley? Muito fácil. Esse número aqui, mais 249 barrando menos 249, significa que se eu tiver 10 HPAs a mais do que 1013, eu posso adicionar 249 quilos. E se eu tenho 10 HPAs a menos que 1013, eu tenho que retirar 249 quilos. Esse 2-2 significa o que está limitando a minha decolagem. Sigo lá na tabela do Limitation Code e vejo que o que limita a minha decolagem é o segundo segmento. Reparem que eu posso adicionar mais vento, considerar 10 nós de proa ou 20 nós de proa, que o meu máximo take-off weight continuará a mesma coisa. Por quê? O vento não vai mudar a limitação do meu segundo segmento, tá? Aqui embaixo eu tenho a minha V1 de 108 nós, a minha Rotate de 128 e a minha V2 de 131. Se eu tenho mais 10 HPAs, não muda nada na minha V1, na minha VR aumenta mais um, então passa a ser 129, e na minha V2 aumenta mais um nó, que passa a ser 132. Se eu tenho 10 HPAs a menos do que o 1013, a minha V1 não muda nada, a minha Rotate eu tiro um nó, passa a ser 127, e a minha V2 tiro um nó, passa a ser 131, tá certo? Daqui que surge esse peso máximo de decolagem por performance, tá? Vamos voltar lá para no nosso manifesto, tá certo? Pois bem, encontrado aí o peso de 22.164, vou lançar ele aqui, tá? Claro que nesse campo aqui eu posso lançar o vento que eu estou considerando, aqui eu devo considerar a minha temperatura e aqui a minha pista, no caso a 11 Romeo, tá? Reparem que do zero combustível mais o combustível total sem táxi, eu tenho que efetuar o quê? Um somatório, não é? Então, efetuo um somatório aí. Pois bem, do meu peso máximo de pouso, também efetuo um somatório do quê? Do meu combustível de etapa. Obterei aí 23.282. E aqui 22.950, se tratando do meu máximo, o meu máximo zero fuel weight, mais o meu combustível de táxi de 1.950. Vai dar 22.950, tá? E o meu peso operacional, como eu falei, repetirei nessas linhas aqui, tá? Nesses quadradinhos aí. Então, 15.814, repito do lado 15.814, repito do lado 15.814. E agora reparem que esses valores aqui de cima, menos o meu peso operacional,
resultará no meu máximo disponível, tá? O meu MACL, Maximum Allowed Cargo Load, tá? Vai valer sempre o quê? O menor de todos. Nesse caso, estou restrito a 6.350 quilos de máximo allowed cargo load, tá? O que está restringindo a minha decolagem, então, meu peso de performance, que é o menor dos três, tá? Vou partir agora para a quantidade de passageiros. A cabine alfa cabem 24 passageiros, a cabine Bravo 28 passageiros e a cabine Charlie 18 passageiros. Só que o meu voo não está casa cheia, tá? Então, eu tenho 15 PAX na cabine alfa, 20 PAX na cabine Bravo e 15 PAX na cabine Charlie, tá? Estou levando de carga paga e além dos PAXs, né, bagagem, carga e tudo mais, 350 quilos no porão dianteiro e 300 quilos no porão traseiro, tá certo? Sigo para a parte intermediária aí. Como que eu irei preencher essa parte intermediária? Na seção A, eu tenho 15 passageiros, tá? Então, repare nessa tabelinha aqui do lado, eu tenho PAX e Index para a cabine alfa, embaixo, PAX e Index para a cabine Bravo, PAX e Index para a cabine Charlie. Aqui embaixo, quilograma e índice para o porão dianteiro, quilo e Index para o porão traseiro. Então, se eu tenho 15 PAX na cabine alfa, eu não preciso ficar fazendo continha, porque eu já tenho uma outra tabela aqui embaixo, tá? Onde refere-se a quantidade de PAX ao peso referente a eles. Então, 15 PAX aqui equivale a 1.125 quilos. Preencherei lá 1.125. Na cabine Bravo eu tenho 20 PAX. 20 PAX corresponde a 1.500 quilos. Preencho ali 1.500 quilos. E na seção Charlie eu tenho mais 15 PAX. 15 PAX corresponde a 1.125 quilos. Preencho ali 1.125 quilos. A capacidade, o compartimento de carga dianteiro está carregando 350 quilos e o compartimento traseiro 300 quilos, tá? O meu peso básico operacional, adicionarei ali os 13.864, vide aquela primeira tabelinha lá que eu mostrei referente ao TBO da aeronave e do índice dela. Então, eu tenho que fazer o quê? O somatório de tudo isso para descobrir qual é o meu peso zero combustível atual. Então, o meu peso atual zero combustível corresponde a 18.264 quilos. Mais o meu combustível total sem táxi, que é de 1.950 quilos, eu terei o meu peso atual de decolagem, que são de 20.214 quilos. Menos o combustível da etapa, que são 932 quilos, terei o meu peso atual de pouso de 19.282 quilos, tá certo? Como que eu preencherei essa seção A, tá? Na seção A está falando do peso aí dos PAX, tá certo? Então aqui, PAX, se eu tenho 15 PAX na seção alfa, corresponde ao índice 22. Então, preencherei 22 aqui nessas duas casinhas brancas, tá? Seção Bravo, 1.500 PAX, ou 1.500 quilos, que corresponde a 20 PAX, tá? Então, 20 PAX aqui, eu tenho um índice de quanto, ó? 8. Então, preencho o 0,8 aqui. E na seção Charlie, mais 15 PAX. Então, Alfa, Bravo, seção Charlie, 15 PAX. Corresponde ao índice de 30, tá? Então, 30. Muito bem. Compartimento de carga dianteiro, 350 quilos. Então, ó, corro aqui, vou ver 350. 350 corresponde ao índice 14, tá? Preencho aqui na casinha em branco, índice 14. E o compartimento de carga traseiro, que corresponde a 300 quilos, também 14 aqui, ó, tá? 14 quilos. Preencho aí os 14 quilos. O PBO,
Lembra que eu tinha falado lá na tabelinha que o índice básico da aeronave era de 28? Preencho aqui os 28. Repare que agora ele pede para fazer o somatório de 8 mais 30 mais 14, que resultará aqui nessa casinha branca. Aqui na coluna eu já adiantei, 22 mais 14 mais 28, 64, tá? Deixa eu fazer uma pequena correção aqui, para que eu possa apresentar os valores daquela coluna da esquerda que eu não efetuei o somatório, tá? Então, pessoal, essa coluninha aqui da esquerda, tá? Que eu acabei esquecendo de somar, vai dar 52, tá certo? Então, quando eu pego 64 e subtraio 52, eu terei o índice total de 12, tá? Então, meu peso máximo zero combustível, 21 mil quilos. Peso máximo de decolagem restrito a 22.164, tá? Vou corrigir o valor aqui que eu acabei digitando erroneamente. Então, está aí corrigido, tá? 22.164 e o meu peso máximo de pouso, 22.350 quilos. E ali eu adicionei os 52 que eu havia esquecido de digitar, tá certo? Então, precisamos ter em mente que o nosso peso atual de decolagem, 20.214, corresponde a 20,2 toneladas. E o nosso índice de 12, tá certo? Vamos para a terceira parte aí, tá? Aqui em cima são os valores correspondentes aos índices, tá? Encontramos o índice de 12, não é isso? Então, encontramos o índice de 12, vamos trabalhar nessa coluna do 12 até a linha que corresponde a quem? 20,2, que é o meu peso atual de decolagem. 20.214 corresponde a 20,2 toneladas. Então, eu tenho aí um CG de 32%, tá certo? E o meu peso atual de pouso, 19,2, vai dar aí também 32 de CG, tá? Na terceira parte do manifesto, eu tenho aqui o nosso ajuste da trimagem para a decolagem, tá? Então, se está dando 32% da CMA, eu tenho 0,5 de trim aí, ó. 32, 0,5 de trim, tá? Então, coloco o meu CG aqui onde está o CG e a trimagem de 0,5. Preenchido por o nome do DOV com a assinatura, e no caso aqui o comandante vai ser o Zé das Couves, com o código 123456 e ele também assina. Tá certo, pessoal? É assim que se faz o preenchimento de um manifesto, tá? De peso e balanceamento, especificamente desse avião, a TR-72-600, que foi uma escola para mim na aviação, tá? E espero que esse vídeo tenha colaborado aí, tirado a curiosidade de muitos, né, como que se realiza esse manifesto de peso e balanceamento, uma vez que todo o sistema da empresa caiu, mas as operações precisam continuar. Tá certo, pessoal? Façam bom proveito desse material. Desejo a todos bons estudos. Mais uma vez, muito obrigado pela confiabilidade e vamos continuar postando vídeos aqui, sim, tá? Para o crescimento de cada um de vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e nos vemos numa próxima oportunidade. Um forte abraço. Tchau, tchau.